Então, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma tertúlia do G5. A primeira coisa que eu queria dizer a todos, todas, é que no próximo dia 20, a partir das 17h30, vai haver mais um evento da Associação Internacional de Astrologia Humanística e Transpessoal. Vai ser desta vez na G5, ou seja, em Benavente, e vamos, quer dizer, neste caso sou eu, vou analisar os trânsitos da segunda metade do 2026. Ora bem, então sejam bem-vindos a mais um evento, a uma tertúlia da G5 ou da G5. Hoje vamos analisar só três fatores astrológicos, não é? E esses três são muito importantes. E o primeiro que vamos analisar é precisamente o ingresso do Sol na energia de Câncer. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que no verão é o solstício de verão para o hemisfério norte. O que isto significa? É exatamente o mapa que estamos a ver aqui. Deixa-me só pedir aqui uma coisa. Obrigado. Então, este é o mapa do ingresso do Sol no signo de Câncer, que dá para o hemisfério norte o solstício de verão. Porquê é que os 4 pontos do ano em astrologia são os mais importantes? Então, agora vocês têm que saber um pouco de astronomia e de coordenadas geográficas celestes. Eu vou mostrar aqui um PowerPoint que eu tenho. Entretanto, esse PowerPoint vai dar a resolução daquilo que nós estamos aqui a ver, certo? Só um bocadinho. Então, vamos ver aqui diversas figuras de cosmogeografia celeste. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que tem que se ter os conhecimentos mínimos de astronomia. Este ano, na trigo, no professor Luís Resina não vai dar o sexto ano, sou eu que vou dar, mas ele dá nas coisas, ele vai dar um módulo à parte que vai dar estes ensinamentos. Então, nós temos a Terra, não é? A eclíptica, ou seja, o percurso aparente do Sol ao longo dos signos do zodíaco, e a Terra tem uma inclinação sobre os seus eixos de 23,30 graus. Então, em relação ao Equador Celeste, há uma declinação e a Terra vai. Pronto, é uma ilusão, não é? Mas nós estamos na Terra, portanto, estamos sujeitos à ilusão. O Sol vai subindo até que já encontra no ponto vernal, que é o começo da primavera, e a declinação das constelações em relação aos signos do zodíaco de alguns graus. Portanto, há quem diga que neste momento, este é o zodíaco tropical, foi um zodíaco feito pelos gregos para. Eles já sabiam que havia a precessão e que já havia um desfazamento entre os signos e as constelações do zodíaco. Então, eles, para evitar isso, fizeram um signo sempre fixo, que é este do zodíaco tropical. Mas, na verdade, existe um desfazamento de alguns graus. Então, é neste ponto, quando o Sol, no seu percurso aparente, toca aqui a eclíptica, que aparece uma constelação. E essa constelação diz que já está no dia albar de Aquário. Na transformação dos signos para os outros, ou seja, das grandes eras para os outros, dá esta confusão toda que estamos a ver. Total,
que é praticamente um caos ao nível mental, ao nível das notícias, tudo isso, mas faz parte. Portanto, nós temos a astrologia, temos esta métrica divina, não temos que ter medo de nada. Portanto, tudo acontece de acordo com uma ordem cósmica que a astrologia nos dá. Então, quando o Sol, no seu percurso aparente, reparem que aqui está peixe, portanto, estas eras vão sendo ao contrário, portanto, aparece peixe e agora depois, neste ponto, há de aparecer aqui aquário. Não é? Mas o Sol, no seu percurso anual, chega a um ponto que tem a mais elevada declinação. A mais elevada declinação em relação ao equador celeste é o solstício de verão. E quer dizer que há mais exteriorização objetiva, há mais manifestação objetiva fisicamente, ou seja, há mais vitalidade, há mais sol, corresponde a câncer, mas a parte espiritual diria que está um bocado mais oculta, recôndita. Quando acontece o oposto, Capricórnio, quando a parte e quando subjetivamente, para além dos ursos estarem a hibernar, a vida objetiva exterior está mais crítica, está mais solidificada, corresponde a Capricórnio, mas o espírito está na máxima potência, diria, oculta. Então, temos aqui outros dois pontos, correspondem a Carneiro, são os equinócios. Equinócios quer dizer que o dia é igual à noite. O equinócio da primavera, quando o Sol passa da declinação, diria, uma declinação negativa para uma positiva. E temos o da primavera, o da outono, quando é o signo de balança. Portanto, estes dois correspondem a momentos de equilíbrio, especialmente o signo de balança. O signo de balança, as pessoas não dão muito valor, deixem-me só fechar aqui. As pessoas não dão muito valor, mas o signo de balança, quando é uma pessoa muito evoluída, é de facto um signo do equilíbrio de pares de opostos, do equilíbrio das polaridades, e o universo é uma dualidade manifestada. Com o signo carneiro, é quando é necessária a força ou o impulso marciano para as sementes romperem o invólucro e a casca, e todos temos a energia de Marte para termos as nossas atividades. Portanto, por estas explicações, isto são... Alguém aqui já fez yoga, pranayama? Não. Já? Oh, Pedro, Ninguém desculpa, fez. Pedro, posso interromper-te? Sim, claro. Queria fazer uma pergunta. Quando tu falas em Equador Celeste, estás a falar da linha do Equador que a Terra tem, ou estás a falar de um Equador, outro Equador que não é essa linha de Equador? É outro Equador que não é essa linha de Equador. É um Equador celeste, não é Equador, repare, é este. Esta figura está mais. Existe uma esfera celeste, a Terra está inclinada por Os 25. 23, 30, e então Certo. este aqui é o solstício de inverno, o máximo, o mínimo de declinação em relação ao Equador celeste, e o solstício de verão. Há aqui Ok. outra figura que mostra melhor, mas reparem, depois temos o Trópico de Capricórnio, que é dado precisamente por esta declinação máxima, e o Trópico de Câncer. Portanto, até aqui é tudo geometria celeste. Estes 4 pontos correspondem a 4 pontos básicos. É como se a Terra absorvesse 4 pontos de inspiração cósmica. O mais baixo, o mais básico do pranayama é inspira, retém, expira, retém. É como se a Terra absorvesse 4 pontos cardinais, são os 4 pontos cardinais da cruz cardinal, são 4 pontos que dão a tensão evolutiva de toda a vida energética da Terra. Por isso, esses são os 4 pontos mais importantes do ano. Se vocês fizerem uma meditação neste dia ou uma meditação no grupo, vale por todo o ano. Praticamente. Portanto, agora se vocês forem ver, pronto, isto é o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer que estão aqui definidos. Certo? Esta é a faixa, esta é a eclíptica, que é o percurso aparente do Sol ao longo do ano, e temos esta é a cintura do zodíaco. Portanto, o zodíaco é esta faixa que o Sol atravessa ilusoriamente, não é?
atravessa ao longo dos 12 meses do ano. Portanto, existem 12 grandes arquétipos cósmicos, mas para isso é preciso estudar. Eu recomendo este livro, tem os 12 arquétipos, de Dan Rudian, tríptico astrológico. Portanto, tudo na Terra é feito com base, de facto, nos 4 elementos, mas dos 12 signos do zodíaco. São 12 arquétipos diferenciados. E este é o ponto máximo de declinação, corresponde ao início de câncer, não é? Este é o ponto mínimo de declinação, corresponde. Aqui é onde a Terra está mais contraída, onde há mais frio, onde a noite é mais profunda, e aqui onde o Sol é mais objetivo. Portanto, no dia 21 vai ser o maior dia do ano e a menor noite. E aqui é a maior noite e o menor dia. Aqui os dias e as noites são iguais. Estes pontos é para meditar e fazer o equilíbrio entre os pares de opostos, entre espírito e matéria, feminino e masculino, e assim por diante. Porque nós andamos cá para equilibrar o espírito e a matéria. Precisamente. Portanto, o signo de câncer, Capricórnio, este texto é muito importante para o equilíbrio. Este, na astrologia esotérica, é a saída da manifestação. Isto é a entrada. Por isso é que quem tem ascendente câncer ao sol em câncer gosta de ter filhos. É prover formas para as mónadas reencarnarem. Gostam muito de gatinhos, gatinhas, de cãezinhos, de amamentar. Pronto, câncer é essa energia, não é? É a energia da nutrição. Pode ser a diversos níveis, não tem que ser só alimentação. Portanto, este dia é um dos mais importantes, que vai ser precisamente, vai ser quando eu vou dar aí a palestra. Portanto, isto é às 9h44 e da manhã, de domingo, e vocês a essa hora estão todos a meditar, daí a razão de eu não fazer às 9h44, domingo está tudo a meditar, a fazer exercícios de respiração, altas meditações, eu não quero interromper de modo nenhum esse trabalho interior e espiritual. Então, o que é que nos diz o mapa? É interessante, é um pronúncio para todo o verão, que temos aqui um ponto quente, que é esta oposição que vai haver agora, vai haver a 16, 17 de julho, a oposição do Plutão a Júpiter, em Leão. Ora, o Júpiter aqui ainda está em Câncer, ele está exaltado, mas o Plutão está em Aquário e vai estar oposto a Júpiter em Leão. O que é que isso quer dizer? Ora, Júpiter em Leão significa que os egos estão exaltados. Numa primeira etapa, o Júpiter em Leão é uma pessoa muito centrada no seu ego exterior, no seu ego mundano. Nunca conheci nenhuma pessoa de Júpiter em Leão que só acreditam neles. Ao nível da personalidade é impressionante. Só acreditam neles. Portanto, o Júpiter é um fator, já vimos no mapa, de integração de leis cósmicas, porque as leis cósmicas existem. É a tarefa de Sagitário compreendê-las. Quando se chama leis cósmicas, não são só leis siderais ou cosmológicas, são leis metafísicas e espirituais. Então, Júpiter está em Leão, oposto a Plutão, que quer dizer que há uma grande contração dos egos mundanos que querem tudo, de facto, à sua vontade, mas o Plutão vai blindar, bloquear, fazer uma tensão entre eu acreditar só em mim próprio e entre um propósito grupal. Portanto, quando houver esta oposição, que é aproximadamente dias 16, 17 de julho, e quando o Sol tiver conjunto a Júpiter em Leão, oposto ao Plutão, as coisas aí, das duas uma. Se nós estamos muito centrados no nosso ego, vamos ter muitas dificuldades, muitas mesmo, porque este mapa já pronuncia, reparem, o Plutão aparece aqui oposto a Júpiter, oposto a Vênus já está em Leão. Ora, se ninguém sabe qual é o significado da Vênus em Leão, eu posso explicar de maneira prolixa, delicada, que a Vênus em Leão, numa primeira fase, quer dizer, é alguém que precisa do feedback dos outros para a sua própria identidade. Portanto, as relações com pessoas que têm Vênus em Leão numa primeira parte podem ser complicadas porque eles exigem muito feedback. Normalmente são pessoas que têm muita qualidade, mas essa qualidade pede um tributo. Eu dou isto, dou o melhor, dou o real, mas eu peço o feedback, que às vezes é muitíssimo exigente, e isso acaba por
estourar com as relações. Então reparem que o Plutão já está aqui em Aquário, oposto a Júpiter e oposto a Vênus, que já tiveram conjuntos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que na altura, ou eu estou muito centrado nos meus desejos, se eu estou muito centrado naquilo que eu valorizo só para mim mesmo e não em processos grupais, a coisa vai dar para o torto. A nível da astrologia mundial, que eu não sou dos maiores especialistas, ou para dizer a verdade, sou iniciante, eventualmente se as nações que são egoístas estiverem centradas nas suas egos, nas suas evidências, isto pode dar eventualmente conflitos. Até porque a Lua está aqui em Virgem e está em quadratura, de facto, aqui ao Sol. Eu vou pôr isto numa postura que eu gosto mais, para vermos. Então reparem que o Sol entrou em Câncer. O que é que rege o Câncer? É a Lua, que está em quadratura ao Sol. Quer dizer que a Vênus está em Leão e a Lua é regida pelo Mercúrio, que está em Câncer, ou seja, há uma espécie de recessão mútua entre a Lua e Mercúrio. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que as massas têm dificuldade em integrar, em saber, em conhecer, basicamente, quais é que são as propostas desta entrada do Sol. Porquê? Porque a Lua, que rege o Sol, está em Virgem, o Mercúrio está aqui em Câncer, a Lua está numa espécie de quadratura ao quarto crescente ao Sol, o que significa, de facto, que há alguma dificuldade em saber qual é que é a proposta de um Sol em Câncer. Já agora, qual é que é a proposta de um Sol em Câncer? Quem é que é capaz de me dizer? Alguém andou a fazer riscos aqui. Ora, um Sol em Câncer, como é um signo cardinal, é a reconexão com a energia da alma. Porque Câncer rege, de facto, a memória da alma que se perdeu, esgotou, e que a Lua tenta, o vazio lunar, tenta exteriorizar em coisas exteriores objetivas. No primeiro ano, nós demos as 3 cruzes da Lua Negra, e dei isso um pouco aqui também com vocês, mas significa que, como esta Lua, que rege o Sol, está em quadratura ao Sol, e embora, ou seja, existe uma recessão mútua, pode haver uma certa facilidade em si de entender, mas como a Lua está em quadratura ao Sol, as pessoas têm alguma dificuldade de entender os propósitos, no fundo, da ligação à energia da alma. Quais é que são as maiores, diria, tensões? Reparem, o Plutão também está em quadratura ao Quirón, que ainda está em Carneiro. O que é que isto significa? Significa que se Plutão está oposto a Vênus, oposto a Júpiter em quadratura ao Quirón, é óbvio que também vai fazer uma quadratura aqui com estes, significa que as pessoas não têm conexão com a matéria. O Kiran era outro dos temas hoje, irá passar só uma vez para Touro, mas quando o Kiran estiver em Touro, a pergunta que se vai fazer é qual é a nossa ligação com a Terra, com Gaia? Se nós respeitamos a Terra como um suporte, como uma mãe cósmica, ou o que é que nós fazemos? Ou então tentamos explorar ao máximo, numa lógica consumista, utilitarista e instrumentalista, procuramos, de facto, explorar a Terra ao máximo. E reparem que este Plutão que está em Aquário, quadratura Quirón, isto quer dizer que estamos muito centrados nos nossos desejos. Precisamente, e estamos muito centrados, e este Plutão oposto a Vênus e Júpiter pode ser um momento de grande tensão a nível, pronto, entre as nações, não? Ou as próprias pessoas, os egos das pessoas vão querer de facto que sejam ressarcidos, valorizados, que dê valor. Portanto, as relações, até agora, tanto colaboradores como noutro, com pessoas com Vênus em Leão, foram sempre difíceis. Há um problema da falta de autoestima. Sempre. Portanto, este Plutão que está em Aquário, o Plutão tem a ver com a sobrevivência. Em oposição aqui a Vênus e a Júpiter, pode dar uma tensão das pessoas que estão carentes de valor pessoal, de autoestima, de valorização exterior, podem
podem exigir, e então vem este Plutão dar esta tensão ao limite. Pronto, com a doutora Kiran, esperemos que tudo corra bem, com certeza. Os pontos bons deste mapa é precisamente que está-se a formar aquela figura que o André Barbeau disse que vai ser a figura do século, que é precisamente Urano está no signo de ar, em Gêmeos, Urano pede a libertação da mente inferior, o Plutão também está no signo de ar, pede que tudo o que impeça as pessoas de funcionar em grupo, que também vá à superfície, seja exumado para ser denunciado, e o Neptuno, que faz um sextil a estes dois. Quer dizer que grandes transformações sociais, coletivas, ao nível, especialmente das invenções, da tecnologia, eventualmente são aí, e portanto, mesmo com todas estas tensões do Plutão oposto à Vênus e ao Júpiter, eventualmente isto vai fazer com que todo o resultado que se obtenha daqui possa ser bem gerido. Por outro lado, o Marte, que está num bom trígono à Lua, também faz sextil a Júpiter, e está aqui em Touro, significa que é uma altura de nós, que é o regente deste Quirón, é uma altura de nós regermos a maneira como nós nos posicionamos. Nós somos teimosos, obsessivos, não desistimos dos nossos pontos de vista particulares, ou pomos os nossos pontos de vista particulares ao serviço do grupo. Essas são as perguntas que são feitas. Portanto, há outra tónica também que eu queria dar, e outra tónica é que os eixos também durante este verão, portanto, vão passar para o eixo Aquário-Leão. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que é uma altura, portanto, a cauda vai estar em Leão e o eixo em a cabeça do dragão em Aquário. O que é que isto nos significa? Significa que é uma altura de nós integrarmos o melhor de nós num aspecto grupal. Portanto, o Mário que sabe música, ele sabe que ele pode fazer orquestras com os miúdos, que se os miúdos não funcionarem em grupo, não tocarem bem o seu instrumento, mas não funcionarem numa lógica grupal, a coisa não corre bem. E é o que tem acontecido à humanidade. Nós não temos, até ao momento, não temos funcionado com uma lógica grupal. É cada um por si e Deus por todos. Portanto, o que acontece é como aqueles touros, depois acontece os touros de Benavente, fogem, depois corre tudo à frente do boi, que é precisamente esta cauda do dragão em Leão, que é, eu tenho de integrar os melhores aspectos de mim em favor de um percurso coletivo, que é a cabeça do dragão que está em Aquário. Isto vai estar, ora, os eixos fazem entre 16 ou 18 anos, mas no sentido reverso. Isto vai estar aproximadamente um ano e tal, 2 anos. É uma altura de nós revermos isto. Portanto, vamos ter 3 fatores já, junho, julho. Mas em julho vai acontecer outra coisa e essa é que sim merece mesmo a nossa mais reiterada atenção. Portanto, há de haver uma altura, que eu tenho que pôr outro programa, há de haver uma altura, vamos aqui avançar. Ora bem, vamos pôr em dias. Quando o Plutão vai estar mesmo oposto a Júpiter, aí não marquem férias, não vão para, nem que seja para as Bahamas. Aí, eu não marcaria férias nessa altura, mas vocês é que sabem. Aqui para julho, estão a ver? Uhum. Sim ou não? Sim, sim, sim. A 14 de julho, há uma oposição direta entre o Plutão e Júpiter. E alguns dias depois, o Sol vai estar conjunto, é óbvio, não é? Vai estar conjunto, o Júpiter avançou, mas alguns dias depois, lá para o final do mês, há uma conjunção entre o Sol e o Júpiter, mas tenho que pôr para trás. Aqui. No dia 28 de julho, 29,
há uma oposição Sol conjunto ao Júpiter oposto a Plutão. E praticamente numa lua cheia, que é a lua cheia de Leão. E então, este é muito importante. Vai ser uma lua cheia que tem um eclipse. Muito importante. Prestem bem atenção. Aí, ou nós, o nosso ego passa, a nossa personalidade exterior, aquilo que o ego Freud chamava o nosso ego exterior, passa a estar ao serviço do coletivo, e por isso é que dá uma lua cheia. Esta lua cheia vai ser muito importante. Reparem que a lua está ao conjunto a Plutão e Plutão oposto ao Júpiter e ao Sol. Vai ser uma lua cheia tremenda, não é tremenda, é tremendíssima, na qual, das duas uma, ou a humanidade e todos, a proposta, passamos, em vez de estar centrados no nosso umbigo, a ter uma lógica grupal. Reparem, isto não quer dizer que as pessoas deixem de ser elas próprias, pelo contrário, elas devem ser elas próprias. Uma coisa é individualização segundo Jung, outra coisa é individualismo que só pensa em mim. Isso é completamente diferente. E o Mário, que é leão, ou aqui outras, não sei quem é mais leão, sabe que uma coisa é eu ser igual a mim próprio, a mim própria, manifestar cada vez mais esse aspecto luminoso, consciência de individualização. Outra coisa é eu estar centrado no meu umbigo, que é o chamado leão com sombra, e eu então tenho o meu plexo solar de uns contra os outros, que é o que acontece na maior parte das vezes. As pessoas estão centradas nos seus desejos, no seu ego pessoal, de facto é a sombra de leão. Então, este dia é importante, que é lá para o final do mês de julho as coisas vão estar. E reparem, Marte vai estar também em quadratura a Vênus que está em Virgem, ou seja, pode haver aqui bastante confusão ao nível da informação. Marte em Gêmeos, quadratura a Vênus em Virgem, o Mercúrio está em Câncer, por acaso está conjunto a Sírios, mas pode haver de facto uma grande confusão, certo? Uhum. Então, as propostas que nós temos para o verão, e eu fiz um tema que se calhar as propostas filosóficas espirituais é primeiro que vai haver grande tensão no coletivo entre o propósito coletivo e os nossos desejos pessoais. Portanto, vai haver uma tensão muito grande. A boa notícia que eu tenho para dar é que, se repararem, até foi Inês que me disse isso, se repararem, há um dia aqui, neste dia, perto da lua cheia, também os transpessoais mais Júpiter estão todos no grau 4. O grau 4, quem sabe numerologia, é um grau de assento, é um grau de manifestação objetiva, são 4 elementos que têm a base toda a vida biológica, há 4 elementos, os 4 é a base de uma pirâmide, a 4 é o retângulo, portanto, é uma altura de todos darmos uma volta muito grande. Reparem que aqui o Quirin já está em touro, darmos uma volta grande, temos pronto, eu ia dizer trígono de fogo, mas que é o nome da escola, mas isto é dado pelo meio do céu em trânsito, portanto não vale. Portanto, é uma altura de todos fazermos grandes perspectivas e a humanidade como um todo, fazer uma grande regeneração, grande transformação e uma ponte para tudo mudar, de facto, ou tudo descamba numa guerra, que eu espero que não, porque estes trígonos são muito bons e vão dar aqui, com certeza que não vai, mas são momentos de grande tensão, portanto vai ser um verão quente, com este Plutão, esta Lua. Ora, a Lua cheia de Leão, vamos já ver quando é que ela é, Dia 12. dia 12, a sério, dia 12 de julho, 12 de agosto. 12 de agosto, então a Lua cheia de Leão, parem, vai ser, as coisas só vão acalmar, portanto eu acho que só vou marcar mesmo as minhas férias dia 12, Eu também. tenho certeza. Dá 29 de julho, full moon, 29 de julho, 12 de agosto, tem razão, muito bem, é isso. Portanto, as coisas só vão acalmar depois desta lua cheia. Portanto, até lá, orar e, como é que é? Orar e Ora meditar. elabora. Ora elabora. Ora,
orar e meditar. Portanto, reparem que nesta lua cheia, já vamos ver aqui, reparem, esta é uma lua nova. A lua nova também, dia 12. Isto é uma lua nova. Dia 12 também é valente, porque o Júpiter está oposto ao Plutão. Portanto, e o Sol está em Leão. A partir desta a lua nova, espera aí, então isto muda de figura. Os eixos já estão, portanto, vão ser momentos tensos. Portanto, eu penso que se calhar só mesmo com a lua cheia de Virgem, aqui acho que há um eclipse total do Sol. Sim, tá. Portanto, se há um eclipse total do Sol, vocês sabem qual é o significado astrológico dos eclipses? Ninguém sabe? No significado astrológico do eclipse, ou seja, o Sol, existe a Terra, que numa lua nova, a Lua está entre o Sol e a Terra, quer dizer que a sombra da Lua, que é o inconsciente, Sim, que é assim. o passado, Uhum. remete-se depois entre o Sol e a Terra. Então quer dizer que a Terra, o fator de consciência, tem que emergir para encontrar a sua própria luz interior. Por isso é que este eclipse é muito importante. Eu não tinha visto, mas este eclipse é muito importante para todas as pessoas fazerem uma análise de consciência para ver se estão a trabalhar com memórias do passado, com fatores inconscientes, com coisas que vêm do passado, ou então estão a trabalhar ainda, basicamente, ainda já manifestaram este sol individualizado, plena consciência. É muito raro, eu digo já, as pessoas que já fizeram um processo de autoconhecimento que chegam à manifestação total do seu sol. Parece um dado adquirido em astrologia, mas normalmente, e nós já vimos, já analisamos, tudo o que as nossas memórias, o nosso passado, a nossa criança interior, as vidas passadas, o peso psicológico das vidas passadas, tudo isso é dado pela Lua. Portanto, se há aqui um eclipse solar total, é para que este Sol emerja e mais, não só tem esta questão da Lua, mas tem a oposição do Plutão ao Júpiter, o Mercúrio também está a Leão, a ajudar a festa e está numa conjunção, portanto o Plutão está oposto a Júpiter e Mercúrio, vai ser bem tensa, portanto é uma altura de nós nos vermos livres, de facto, dos nossos excessos de egoísmo. O que salva aqui o barco é este trígono. Há aqui uma espécie de quadrado místico, Uhum. Júpiter, Neptuno e o Plutão e a Vênus. O que é que isto quer dizer? Sempre que alguém, ou uma pessoa, ou um mapa tem um retângulo místico, quer dizer que um dos primeiros professores, ou a primeira pessoa que eu tive da astrologia, que é o José Luís Nascimento Santos, ele dizia que são duas trancas de uma porta. Eu tenho que vencer esta oposição entre o Plutão, o Mercúrio e o Júpiter. E a oposição entre o Neptuno e a Vênus. Alguém sabe o que é que significa uma oposição Neptuno a Vênus? Sim, não, talvez. Quer dizer que a pessoa idolatra, ou seja, mitifica os relacionamentos. Portanto, se a Vênus, se o Neptuno está em Carneiro, a Vênus está em Balança, há uma mitificação das relações a dois e, no fundo, se o Neptuno está em Carneiro, quer dizer que eu tenho que, ou devo, pôr iniciativas para o autoconhecimento, mas como esta oposição, as pessoas vão mitificar, mas mitificar de que maneira? Como o Júpiter está em Leão, Mercúrio em Leão é de acordo com os meus desejos pessoais. É sempre assim. As nossas relações não dão bem, porquê? Porque nós, primeiro, confundimos a Vênus com a Lua. Segundo, o que é que nós fazemos? Projetamos no outro ou na outra os nossos desejos e as nossas necessidades pessoais. É claro que ninguém vai corresponder a isso. É impossível. Eu, por acaso, Pedro, posso interromper? Sim, claro, diz Inês. Por acaso, acho que destes mapas que tu tens estado a mostrar e pronto, e fazem todos uma certa ligação, porque têm sempre esta ligação, ou da Vênus com o Plutão, ou do Neptuno com a Vênus, ou... Há aqui realmente algo nos relacionamentos que está a mudar. E uma das situações que eu penso que pode acontecer é finalmente as pessoas acharem de fantasiar
esta ideia dos relacionamentos como se fosse essa perpetuação que muitas vezes os relacionamentos acabam por ser, desses relacionamentos muito mal vividos com os pais, também numa infância, como tu também falaste há pouco, mas principalmente com essa idealização dessas primeiras paixões e dessa maneira de viver, por exemplo, da nossa geração nos anos 80 e 90, que as relações ainda eram lugares onde as pessoas tinham menos conhecimento do que nós temos agora, e agora já se exige outra profundidade, e as pessoas geralmente confundem intensidade com profundidade. Eu acho que há esta tónica dos relacionamentos que está mesmo aqui a ser trabalhada, e falo mais, acho que há aqui um lado do patriarcado que está a ser denunciado, e isto não é no sentido de pôr uma bipolarização de uns contra os outros, muito pelo contrário, é numa forma de reequilibrar as energias para vivermos realmente num mundo mais harmonioso. E isto está a ser denunciado também. Eu acho isto muito interessante, porque eu acho que as mulheres estão verdadeiramente empoderadas. Não faço este discurso tipo de feminismos nem tudo mais, porque não me interessa, acho que isso não faz sentido nenhum. O que me interessa aqui é, a nível energético, perceber que há uma espécie de requalificação e recalibração natural do próprio planeta em relação a essas energias também. Pois, mas olha, não fica aqui não fica em água, não se perde o teu discurso. Olha, a lua cheia de Câncer, que vai ser, ou Caranguejo, que vai ser já no dia 30, logo a seguir ao solstício, é muito interessante. Olha, tem o Plutão oposto ao Júpiter, que ainda está em Câncer, conjunto a Mercúrio. Aquela lua está em Capricórnio, claro, não podia deixar de ser, mas o Marte está conjunto com o Urano, epá, em Gêmeos. O que vale é que faz um sextil aqui com Neptuno e aqui outro com o Júpiter, mas são momentos de facto vão ser um verão inteiro de momentos de tensão. Esta lua cheia, a lua em Capricórnio, vocês sabem que a lua representa o nosso aspecto sombra, representa o nosso aspecto inconsciente, e que esta lua está aqui em Capricórnio, regida por aquele Saturno que está em Carneiro. Aliás, dá muita atenção. 14, 6, não sei se ainda está, espera aí, deixa-me ver se ainda está. Sim, Saturno está em quadratura ao Sol e em quadratura à Lua, portanto vai ser muito pouco emocional numa lua cheia de Câncer. É um paradoxo, porque o Saturno vai estar em quadratura à Lua, dá muita rigidez, muito falta de nutrição. O Saturno vai estar em quadratura ao Sol em Câncer, portanto significa que vai haver bastante tensão a nível, diria, das relações mais entre países, instituições e pronto, a comunicação aqui em Marte conjunto com Urano pode haver grandes transformações a nível da comunicação. Marte conjunto com Urano é bastante intenso. Trígono Plutão, vá lá o que é isto, é Trígono Plutão, Neptuno. Portanto, toda esta transformação vai ser durante o verão, mas a coisa só vai amainar, deixa-me ver como é que é a lua nova, de Carneiro não, peço de Virgem, que vai ser, ora, a lua cheia de New Moon, ora, a outra lua cheia, que é 29 de julho, esta não sei se é de Virgem ou de Leão, não, ainda é de Leão, ou esta que é mesmo da Roma, foi aquilo que eu disse. Esta lua cheia é poderosíssima. Não é poderosa, é poderosíssima. Porquê? Porque o Sol está conjunto com Júpiter e Leão. Vocês sabem o que é um Sol conjunto com Júpiter? Sabem ou não? É que aqui eu tenho toda a verdade. Júpiter está em Leão conjunto ao Sol. A verdade depende do nível das pessoas. A verdade sou eu, oposto a Plutão e à Lua. Uma Lua em Aquário é uma Lua que tem uma carência, não tem uma ideologia, não tem uma forma de estar no coletivo. A Lua em Aquário significa que quem tem uma lua em Aquário é alguém que tem uma carência de estar no grupo, então presta-se a acreditar em todas as ideologias grupais que não façam nenhum sentido. Portanto, vai ser uma grande transformação que é pedida à humanidade como um todo. O Marte, o que vale é que Urano está sextil ao Sol, trígono à Lua,
sextil a Júpiter, vá lá, Urano está em trígono com todos e só há uma quadratura aqui entre o Júpiter também faz bons aspectos a todos, mas há aqui uma quadratura que. Saturno quadratura a Mercúrio. Se o Mercúrio está em Câncer, regido pela Lua, portanto pode haver muita dificuldade, ou seja, comunicações todas truncadas. Portanto, podemos ter um verão de grandes tensões políticas, sociais e uma dificuldade ou confusão diria, na comunicação, porque o Neptuno está em Carneiro, conjunto à quadratura àquele Mercúrio. Portanto, para nós aqui é fazer o nosso trabalho de casa, low profile dos egos, quer dizer, estarmos mais centrados no nosso aspecto espiritual, que devia ser sempre assim, e não o nosso ego mundano. Portanto, quem tem Sol em Leão, Vênus em Leão e outras coisas em Leão, tem que ter low profile durante o verão. Que e as relações também. E as relações também vão ser bastante tremidas. Pronto, as relações, se a pessoa puser muito a ênfase no meu valor próprio, a coisa vai dar para o torto. Portanto, quem tem Vênus em Leão, ou mesmo os leões, tem que ter de facto um profile completamente diferente, não é? Se eu tenho, pronto, podemos ter o Sol em qualquer signo, mas o Sol é sempre um representante do leão. Portanto, se nós tivermos basicamente muita ênfase no nosso ego pessoal, a coisa dá para o torto porque há uma oposição ao Plutão, e o Plutão, no fundo, vai fazer muita tensão, de facto, a essa dimensão. Portanto, é um mês, é um ano de grande transformação, portanto, eu não estava a ver, mas isto é a 30 de julho, as coisas ainda não estão pacíficas. Vamos ver qual vai ser a 30, vamos ver. Virgem? 12 de agosto, já vimos uma lua nova, não é? Sim, sim. 12 de agosto ainda continua esta panca, esta paranoia. Pronto, continua. Em termos do cosmos, isto está tudo certo. Portanto, isto tem a ver com o que as pessoas têm. Portanto, continua toda esta tensão ainda, mas já não está com tanta ênfase com aquela lua. Exatamente. Mas isto é uma lua nova ainda de Leão. Portanto, as luas novas agora dos mesmos signos aparecem depois dos signos das luas cheias. Parece-me um contrassenso, mas é verdade que é assim. Para as pessoas, de facto, levarem um pouco da energia do signo. E às vezes pode haver duas luas novas no mesmo signo. Parece que há um desfazamento, mas não há. Portanto, continua a mesma tónica do Sol conjunto à Lua oposto a Plutão e o Plutão oposto a Júpiter e a Mercúrio. Esta aqui é bem valente. Portanto, esta lua cheia com uma lua nova são bem valentes, bem valentes. Temos que, de facto, era bom fazermos meditação até para ajudar a humanidade. São luas novas. Portanto, uma perspectiva de serviço espiritual seria bom. O G5 acrescentar. Proponho isso ao Mário, com estas luas cheias. E vamos ver se na lua cheia, a lua cheia de Virgem, as coisas já ficam mais calmas. Eu penso que é só mesmo aí. 12 de agosto, ora. Deve ser 28 de agosto, sim. Infelizmente tudo acalma, por isso é que os virgens são sempre tão calmos. Aqui, nesta lua, essa tensão toda, há só Urano. Olha, Urano está a fazer quadratura à Lua e ao Sol. Pronto, em Gêmeos, que é a transformação da mente. Aqui das duas, uma, ou se tornam eliminados ou pifam, pronto, entre aspas, porque o Mercúrio está sempre muito ativo. Mas aqui já há alguma paz, já aqui toda esta tensão planetária se foi embora, do Plutão oposto a Júpiter. Isto. Há uma tensão entre Saturno e Vênus em balança, quer dizer que pode haver, de facto, alguma rigidez, alguma dificuldade nos relacionamentos, mas, de facto, todas essas tensões planetárias, aqui o Plutão já não faz aspectos nem com Júpiter,
faz só sextis a Neptuno e Urano, mas nesta lua cheia, Urano, em Gêmeos, faz uma quadratura grau por grau ao Sol e à Lua, significa que é uma altura das pessoas, todos os virginianos têm que, ou virginianas, têm que transcender o controle da mente. Reparem que esta vai ser uma lua cheia, na qual se propõe superar a dualidade mental. Portanto, quem é Gêmeos ou Virgem? Quem é que aqui é Gêmeos ou Virgem? A Mariana é Gêmeos, portanto, Inês, tu és Virgem, Balança. não és? Não, sou balança. Tem. Com ascendente Virgem? Não, eu sou balança com ascendente Sagitário. Balança Quem é com que aqui ascendente Sagitário. tem de Virgem? Eu Portanto, estava a dizer, eu sou virgem com ascendente em Gêmeos. então, olha, esta lua cheia vai ser muito importante para ti. Pois. Porquê? Porque Urano está oposto, está em quadratura ao Sol e à Lua, é Lua, portanto, Virgem com ascendente em Gêmeos, há uma forte ênfase no lado mental. Se há uma forte ênfase no lado mental, Urano está aqui a pedir que as pessoas ultrapassem toda essa dualidade mental. O Sol em Virgem. O que é melhor de Virgem? É a capacidade de concretização e do serviço. Urano em Gêmeos, em quadratura ao Sol e à Lua, está a dizer que o serviço não deve ser somente feito numa ótica utilitária e exclusivamente material, mas deve ser feito numa dimensão superior. Já ouviram falar disso, não é? Portanto, se eu faço o serviço só numa... A maior parte das pessoas, no fundo, faz... É questão do utilitarismo. Um pombo é menos que uma pessoa, sei lá, mas tudo o que é espiritual não há diferença de vida, não há diferença entre a vida de um ser humano, de um réptil. Em termos de consciência há muita, mas em termos de profundidade da própria, diria, essência da vida não há nenhuma. O Urano em Gêmeos está a pedir a libertação da mente concreta, utilitarista, consumista, linear, causalista, de facto, para que este Sol, que está aqui em Virgem, faça claramente um serviço na Terra de ligação espiritual. Esta lua em peixe é uma lua que não encontra, não, é uma lua errática, que tenta fazer ponto com os outros, mas de maneira inconsciente. Portanto, o que está a ser pedido é que as pessoas aqui façam, para toda a humanidade, façam um serviço, façam algo, mas tenham uma dimensão espiritual. Que é o que não é feito. Conjunção aos nódulos. Sim, olha. Desculpa, Pedro. Mas Veste foi uma bem. conjunção aos nódulos. Os nódulos já estão, ainda estão em peixe, ainda não mudaram, mas o Quirón já está em touro, o Quirón está retrógrado e está a pedir aqui, no fundo, quais é que são os valores que nos ligam à Terra. Portanto, só mesmo nesta lua cheia, 28 de agosto, é que toda a atenção planetária vai abrandar. Portanto, até lá vai ser um verão quente. Portugal, que é sempre um país pacífico, é regido por peixes e câncer, mas vai ser um verão, diria, bastante quente em termos planetários. Há já muitas tensões entre os Estados Unidos, Irão, tudo isso, pronto. Com certeza que há sempre seres espirituais muitíssimo mais elevados do que nós, que são os mestres de sabedoria, a velar por toda a humanidade. Mas nós temos que fazer a nossa parte, é conservar-nos calmos e burilar o nosso ego para, de facto, pôr ao serviço de uma dimensão superior. Não entrar com confusões, conflitos, não aumentar os conflitos que já há e assim por diante, não é? É. Há aqui uma pergunta, não sei, a Maria Silva. Pronto, então obrigado, a Maria. Então, vamos para o outro. Vamos acabar com a última, a lua cheia de Virgem. Não, a lua cheia, a lua nova de Virgem. Ora, íamos a 12 de agosto. Íamos a quantos? 11 de setembro, não é? É. Pronto, aqui as coisas já mudam de figura. Há uma lua cheia, mas só com o Sol. Aqui já muda tudo de figura. Só lá para setembro é que as coisas vão acalmar. Pedro, deixa-me só dizer-te isto.
Porque eu tenho estado a reparar neste padrão em todos os mapas que tu tens mostrado, e não é para voltar a dizer a mesma coisa que disse, mas há realmente aqui, até há um livro do Dane Rudyard que fala nisto, dos Qual é? os complexos psicológicos. Sabes qual é? Eu sei. Pronto, aqui até por causa desta, há sempre um aspecto, ou de Marte, ou de Vênus com algum planeta. Aqui neste caso temos o Marte em quadratura a Saturno e a Netuno, e a Vênus em quadratura a Plutão. Em todos os mapas que tu mostraste, há sempre um aspecto desafiador desta dinâmica Marte-Vênus com outros planetas. Eu acho que é tão importante isto, porque se nós tivermos a noção disto e pudermos integrar este nosso lado feminino e masculino de uma forma mais saudável, nós estamos a permitir que através desta linguagem consigamos também estabilizar um bocado mais estas energias tão opostas do planeta. Do ponto de vista esotérico e espiritual, não há diferença nenhuma entre os sexos. Portanto, as almas têm os dois. Agora, as almas, ou seja, os nossos exteriores, podem estar mais polarizados, não integrar a sua parte masculina ou feminina, ou seja, o divino andrógeno é aquele a qual todos teremos de, mais cedo ou mais tarde, fazer. O divino andrógeno, que é integrar a parte de Marte. As mulheres que não integram a Marte têm dificuldade de relação com os homens. Os homens que não integram a Lua e a Vênus têm dificuldade de relação com as mulheres. Porque a sexualidade é psicológica. É absolutamente psicológica. Eu nunca vi nenhum mapa de nenhum homossexual que não tivesse tensão entre o Sol e a Lua ou entre Marte e Vênus. Nunca. Há sempre uma tensão mas podem começar a ver para vocês. Neste caso, se o Marte está em Câncer, quadratura a Saturno e Carneiro, quer dizer que, no fundo, as pessoas têm que aprender a utilizar não só a sua sexualidade, mas também aprender a utilizar as suas iniciativas. O Marte está em Câncer, regido pela Lua que está em Virgem, não é? Não podem ser iniciativas só puramente mentais. Por outro lado, esta Vênus que está em balança, muito amorosa, não é? Em quadratura a Plutão, é uma última quadratura, não é verdadeira, porque se não teria em Escorpião, significa que é uma altura dos nossos valores estarem de acordo com o coletivo. O que nós observamos é um completo egoísmo quase escuro das pessoas. É propriedades, é carros, é homens, é mulheres, tudo são propriedade minha, mas nada é minha, nada é meu, nem o meu corpo. Quando eu for desta para melhor, eu vou ter que prestar. Eu pedi um carro emprestado a um amigo meu, porque tive um acidente de carro, não é? Mas, da mesma maneira que quando eu devolver o carro, aquilo tem que estar em boas condições. Nós temos que... O mundo é um lugar à nossa disposição, mas é para utilizarmos bem. Este Kiran Touro está a pedir como é que nós nos relacionamos com o mundo. Como é que a nossa Vênus se relaciona com o mundo. É uma ótica de utilitarismo, de consumo, de lapidação dos recursos naturais, ou é uma ótica de, como diz um amigo meu, que é presidente da Sociedade Portuguesa de Ética Ambiental, nós não somos mais do que as outras espécies. Somos apenas um elo da cadeia da vida. Só que como nós temos uma capacidade de, diria, uma mente, muitas vezes em vez de estar ao serviço do eu superior, ou seja, do nosso anjo solar, está ao serviço dos nossos instintos, a pergunta é quando é que nós nos revertemos? E em Virgem é importante, porque Virgem tem a ver com a Mãe Terra. Como é que nós utilizamos? Portanto, este verão vai ser um verão de grandes tensões, mas de grande transformação. Está um papagaio, que aqui se faz entre Neptuno, e aponta o Neptuno, diria, está oposto aqui. Está oposto a Mercúrio, portanto o Mercúrio está em balança. Portanto, a solução disto é as corretas relações humanas. Portanto, ou nós estamos no mundo e das duas uma, com todas aquelas tensões, aquelas luas novas e cheias que começam em Câncer e Leão e que só atenuam na lua cheia de Virgem, a pergunta é como é que nós alcançamos um projeto de individuação, porque a maior parte de nós somos clones sociais, fotocópias. Quando é que nós fazemos um projeto de individuação, que é a tarefa do Leão, e quando é que nós nos relacionamos com a Terra de uma forma, diria, com Gaia, saudável.
Portanto, todo o verão vai ser esta tónica, mas vai ser mais a nível, diria, eu não percebo muito a astrologia mundial, mas vai haver, de facto, tensões grandes a nível mundial. Mas pronto, todas serão bem passadas, porque há aqui um trígono entre os três transpessoais. Agora, não sei, querem fazer alguma pergunta? O António, eu vi que ele pôs uma pergunta, o dedo no ar. Não foi, Pedro, foi eu que toquei sem querer. Foi? Eu que toquei sem querer nisso, sim. Perguntas. É que então todos vamos ter um verão muito ativo. Sabem o que é que isso quer dizer? Não Não trocar, quer dizer não trocar a quantidade pela qualidade, não é? Não quer dizer que a gente vai ter que ajudar o António lá a pôr em linha as galinhas todas e os patos, mas era boa ideia fazer serviço na quinta do António. Estou a brincar com ele. Querem pôr perguntas? Portanto, as tónicas principais deste verão vão ser a oposição do Plutão em Aquário ao Júpiter e à Vênus em Leão. Portanto, o que é que isso significa? Significa que vai haver tensão entre os desejos e os egos individuais e as necessidades, diria, coletivas. E o segundo ponto é que com a entrada do Quiron em Touro e com, basicamente, os eixos, a entrada dos eixos, que vão ser lá para o final do verão, em Leão, no eixo Leão-Aquário, os nodos, quer dizer que esse trabalho todo, que foi previamente testado ao longo de todo o verão, aqui quando os eixos entrarem, ele já devia estar formulado. Portanto, em termos pessoais, em termos mundiais, planetários, nacionais, isto vai dar tensões coletivas, pessoais, sociais e mundiais, que se vão ser bem-sucedidas ou mal-sucedidas. Mas com todos nós aqui, o que é que nós podemos fazer? Primeiro, fazer o nosso aspecto, o nosso papel de individuação. Isso parece que é fácil, mas é difícil. É difícil porque nós todos tendemos sempre o Henri Bergson, que era um filósofo francês, ele dizia que havia a moral, diria, da compulsão e a moral da aspiração. A moral da compulsão, que acaba por ser a moral das massas, é aquela moral comezinha que toda a gente exige aquilo, mas no fundo é uma moral de pressão social de controle uns sobre os outros. Portanto, neste caso, temos que desenvolver o nosso aspecto de consciência e começar a funcionar como seres individuais autónomos. E não ter medo. Não ter medo. Não tenham medo. Se têm que dizer não, dizem não. Se têm que dizer sim, dizem sim. Eu lidero uma escola de astrólogos e às vezes sou pressionado. Isto, aquilo, aquilo outro, eu não. A energia do primeiro raio é a energia de leão. É assim, é assim. Ponto final, parágrafo. Certo? Portanto, vocês também lideram a vossa consciência. Há um livrinho muito interessante que eu aconselho a todos, não sei se já ouviram falar, mas é a chamada Voz do Silêncio, de Helena Petrovna Blavatsky. Nós temos muitas vozes dentro de nós. Eu tenho aqui umas. É ouvirmos só a nossa voz interior de consciência, mais nada. É a chamada voz do silêncio, que é aquela que fala durante a noite quando todas estão silenciadas. Portanto, nós temos muitas vozes a falar, e dá-me isto, e faz-me aquilo, e aquilo outro, e se eu não levo aquilo, não. É só a nossa voz interior. E o leão é perfeito nisso. Porque o mito do herói de leão é o mito, de facto, do herói. É aquele que vai para além das massas. E as massas são manipuladas porque elas têm carências lunares. Porque elas exigem, à maneira freudiana dos governantes, faz-me isto, aquilo, aquilo outro, como um filho exige da mãe. Portanto, as pessoas são imaturas, têm uma moral da pressão e não da aspiração, como dizia o filósofo Henri Bergson, que é muito pouco conhecido, mas devia ser mais conhecido. Este verão é uma altura para todos distinguirem entre o ego mundano, é o ego, no fundo, que pensa, ou melhor, sente com o plexo solar, do ego, diria, verdadeiramente consciente, lúcido, responsável, que é o leão.
o herói solar, está para além das massas. Se as pessoas da humanidade, se as massas não houvesse massas e houvesse egos leoninos, mas centrados, o eixo aquário-leão, o mundo era completamente diferente. Mas completamente diferente. Éramos sóis em vez de estarmos à espera de palmas e de egos e dessas coisas todas. Exatamente As isso. Eu pessoas... vejo aqueles reels logo de manhã, há sempre indivíduos que tocam a viola com os dentes, ou trocam com os dedos dos pés, outros trocam, andam de skate e mandam de 50 metros. No fundo, são egos mundanos a querer palmas, não é? Pronto, compreendes agora. Eu não vou andar de skate numa ponta de 50 metros, senão arrisco-me a cair à água, só para ter palmas, não é? Portanto, o que é que nós podemos fazer dentro da nossa área de influência, a dar aulas ou no nosso trabalho, isso que estamos centrados na nossa motivação interior. O que este verão nos está a propor é isto, com Júpiter em Leão e Mercúrio em Leão, oposto a Plutão, está-nos a pedir tudo isso. Mas, seja qual for o signo, o Sol é sempre a tónica do ego de Leão. Portanto, a todos nós vai-nos ser pedir isso. Uma coisa é os desejos mundanos, que é o falso ego, não é? O eu inferior. Outra coisa é o eu lúcido, responsável, que sabe, sabe quem é, qual é o seu papel no grupo. Portanto, é completamente diferente dos desejos estúpidos que as pessoas põem, não é? Na escola onde eu estou, os miúdos vão comer gelados. Desejo. Vem cá e volta, levam os gelados. Portanto, sério, gavotas levarem, não. Portanto, eu fiquei-me a rir com aquilo. Mas todos nós temos uma tendência, no fundo. É claro que nós devemos ter um ego bem formado, não é? Mas esse ego, num sentido superior, por isso é que o regente esotérico de Leão é o Sol, devemos ter esse ego ao serviço grupal. Mas isso não é perdermos a nossa identidade. As pessoas pensam, eu vou perder a minha identidade para bem do grupo. Quanto mais somos nós, mais universais somos. É o que dizia Fernando Pessoa. Quanto mais individuais, mais universais. E quanto, diria, mais particulares, menos universais. Portanto, este verão vai ser um verão quente em termos de tensões coletivas. O que nós podemos fazer é o nosso aspecto ao lado sombra, que está sempre ligado ao ego inferior, não é? Foi na lua cheia de Gêmeos, que foi no dia 30 de maio. Portanto, começou aí. E em Gêmeos é a dualidade. Por isso é que Gêmeos tem tanta dificuldade de lidar com a mente. Os Gêmeos podem ser bipolares, no pior. No melhor, podem ser aqueles indivíduos, ou aquelas, tanto homens como mulheres, Alice Bela é Gêmeos, que têm a mente inferior ao serviço superior. Podem ser grandes escritores, grandes palestrantes. Gêmeos é essa sabedoria divina que é precisa para que esse conhecimento divino que seja dado ao mundo. Portanto, Gêmeos é, como diria a nossa querida Maria Flávia, a primeira iniciação do zodíaco. Existem 5 iniciações e em Gêmeos, o símbolo de Gêmeos é um portal. O portal só abre quando a mente inferior estiver sujeita ao superior. Senão perdemos. Perdemos em giro, eu saber que aquilo se chama aquilo, mas se eu não tiver um centro, o portal não se abre. Não é? Uma roda tem um centro e nós podemos percorrer o mundo. Mas sem centro, a roda está estirada. Exato. Mesmo a nível dos hemisférios, esse centro é que une o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo também. Pronto. Portanto, todos os minianos ou fazem a ponte entre o eu superior e inferior, que se chama Antacarana, ou então esta lua cheia de Gêmeos, não sei o que é que vocês sentiram, mas eu senti coisas estranhas que se manifestaram, não é? Mas depois tive que fazer o reacerto. Portanto, todas as luas cheias e novas são momentos importantes de acerto com questões que nós temos, não é? Em Gêmeos, a dualidade de cada um de nós manifestou-se. Nós somos seres totalmente integrados ou temos aspectos de sombra que estão recalcados no inconsciente? Não é eu só ir à noite e comer
a geladeira ou o frigorífico todo. Eu tenho aspectos de sombra que estão em mim recalcados. Pois, todos temos, com certeza. Então, o que é interessante no meio disto tudo é que, de facto, temos a hipótese de ter um verão de muito trabalho interior e de todo esse lado, diria, de trabalho do nosso ego, do trabalho do lado de sombra, a integração do lado de sombra, está aqui. Vamos ver como é que as nações, ou seja, o sistema geopolítico mundial vai integrar tudo isto. Eu, por acaso, só vou marcar férias em termos literais a partir da lua cheia de Virgem. Portanto, só em setembro é que esta coisa vai acalmar. Até lá vai ser um verão bem quente. O Quiron em Touro, portanto, o Júpiter em Leão era um dos temas de hoje. O Júpiter em Leão, se vocês virem o mapa de uma pessoa de Júpiter em Leão, essa pessoa só acredita nela própria. Se não tiver mais fatores no mapa que deem uma dimensão superior, o Júpiter em Leão é eu acredito na minha personalidade. Se houver mais fatores no mapa que deem que a pessoa pode acreditar num propósito, a personalidade já está ao serviço de uma dimensão maior. Mas isso é preciso ver o mapa como um todo. Portanto, Júpiter em Leão, o que é que vai fazer? Vai estar 2 anos, vai pôr os egos das pessoas, dos países, ali todo inflado, e se houver tensões que estão escondidas nos países do mundo, Estados Unidos, China, sei lá, e todos, a coisa virá ao de cima. Portanto, vamos esperar, mas com o Plutão oposto a Júpiter, a tensão é bastante grande. Mas vai correr tudo pelo melhor, porque o Mário já me confirmou que vão todos fazer meditação, as luas novas e luas cheias para o planeta. É verdade ou não, Mário? Certíssimo. Pronto. Mário quem manda, energia do primeiro raio. Ora bem, o outro fator de hoje era o Quiron em Touro, já desbravámos. O Quiron em Touro vai pôr para toda a humanidade, de facto, como é que se relaciona com a Terra. E o que fazemos é que nós exploramos os animais, exploramos os cursos, até as focas, numa ilha. Eu vi um programa já não sei se foi da Wild Odisseia, numa ilha de Geórgia do Sul, muito perto da Antártida. Havia lá uma colónia de balnear, não é balnear, é de pescadores, 175 mil baleias. 175 mil baleias. Outra coisa que as pessoas não sabem é que há pessoas, eu sou de filosofia, que a ética é só humana. O que os ocultistas dizem é muito simples, que enquanto as pessoas tiverem um corpo astral tão denso, o reino animal vai incorporar tudo isso. Portanto, enquanto as pessoas tiverem muitos desejos, muita violência na relação dos seus desejos, o reino animal, ou seja, os animais, vão ter toda essa tensão uns contra os outros. Não está-se à espera que um crocodilo de 5 metros fique a meditar, mas com aquela selvageria toda, não é. Portanto, temos que, basicamente, fazer uma grande transposição em relação a tratar a Terra com outra função. Finalmente, para acabarmos esta extrapolação, quando o eixo entrar em Leão, Aquário, é precisamente o resultado final de todo este trabalho, começou na lua cheia de Gêmeos, que só vai acabar na lua cheia de Virgem, mas que continua sempre, não é? É que nós devemos integrar o nosso melhor, os talentos pessoais ao serviço do coletivo. Vão ser 2 anos disso. Portanto, temos aqui já todo o plano delineado ao longo deste verão. Então, dia 20 vai haver aí, a partir das 5h30, 17h30, na G5, o evento do solstício de verão relativo à IHT, que agora eu sou presidente, que é a Associação Internacional de Astrologia Humanista e Transpessoal. Todos da G5 são convidados, ou todos que assistem a estas tertúlias, o resto já tem outros parâmetros, não é? E então, inscrevam-se. É o Mário que trata das inscrições, a Mariana vai lá também para dar
as bolachinhas, se ela quiser, não é? Vou convidá-la, o chá para fazer a parte câncer que ela tem. E pronto, inscrevam-se porque eu vou tratar detalhadamente de toda esta sequência e das propostas do Júpiter em Leão, dos eixos e tudo isso. Ok? Inscrevam-se porque vamos ter. No final, temos um lanchinho AG5. Certo? Muito bem. Então vá. Não se esqueçam que vai ser um verão quente, nada de excessos. Portanto, low profile, nós às vezes esquecemos, mas a astrologia, de facto, é a grande ordem cósmica, é a métrica que nos liga à ordem cósmica e, felizmente, tivemos a sorte de ter alguém que nos ensinasse isso. Apanhámos o facho olímpico, agora só estamos a levá-lo. Então, obrigado a todos Obrigada, Pedro. Obrigado, e a Pedro. todas. Obrigada. Low profile, até todo o verão. A gente vê-se. Inscrevam-se para dia 20, está bem? Bom, obrigada Vá. e boa noite. Boa noite a todos. obrigada. Adeus, boa noite a Adeus. todos. Boa Boa noite. noite, boa noite. Cuidem muito. Vá. Obrigado. Obrigada. Tchau.